Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Nosso podcast de hoje, Psico para Todos, temos um doutor renomado, abençoado aqui conosco, onde vai passar para vocês umas informações tranquila, mas uma informação para vocês de uma forma descontraída, onde vocês vão aprender um pouco mais sobre síndrome de Angelman. E uma coisa assim, que a gente quer falar antes de apresentar o doutor, que a gente vem já ao longo do tempo, a gente não vê falar tanto nessa síndrome. E hoje ele vai passar um pouquinho mais para a gente essas informações, doutor. Seja bem-vindo, doutor Iago, no nosso podcast de hoje à noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, boa noite. E realmente, né, dentre as síndromes, a gente conhece muitas outras, né? Mas essa acaba ficando de lado, até porque ela é relativamente nova, né? Ela foi descrita pela primeira vez em 1965 pelo Harry Angelman. Então, comparado ao Down, por exemplo, que tem um século a mais aí já de descobertas e de estudos, né, em relação a isso. Doutor, o que é síndrome de Angelman? Que ela vem assim com o início no anjo. O que é? Então esse Angelman aí foi por coincidência o tal do Harry que Tem nada a ver descreveu com ela. anjo, então? Não, tem a ver ali, mas a gente vai ver que por coincidência um dos aspectos comportamentais se assemelham a isso. Mas o Angelman ali é mais em relação ao Harry que descreveu essa condição pela primeira vez. E ela é uma condição genética rara, né? Relacionada a uma alteração cromossômica, uma alteração estrutural. Tu sabe o que é isso? Eu gostaria que o doutor me explicasse. Pois então, dentro da biologia, a gente diz que podem ocorrer alterações cromossômicas de duas formas, né? Alterações cromossômicas numéricas e alterações estruturais. A do Angelman, especificamente, é uma alteração estrutural. Vamos lá entender melhor isso. A espécie humana tem 46 cromossomos no total, no nosso cariótipo, a gente fala, né? Esse total de cromossomos que a gente tem. São 23 pares, né? Onde 23 vem da mãe e 23 vem do pai, né? Que são os nossos genitores. Para o Angelman em específico, a gente analisa ali o cromossomo 15, o parzinho 15. Vai ter uma alteração cromossômica nesse cromossômico. Como eu falei, não é em relação ao número de cromossomos, mas sim a estrutura dele. Eu trouxe até um Lego aqui para explicar um pouquinho melhor. Né? Lá na escola, didaticamente, a gente aprende que o cromossomo ele assume esse formato de X aqui, né? Na síndrome de Angelman, no parzinho 15 em específico, ele tem uma alteração em um gene. O que é o gene? Vamos imaginar que cada pedacinho disso aqui é um recorte do cromossomo, né? Que a gente vai chamar de gene. Cada pedacinho desse é responsável por informações genéticas que vão dar nossas características físicas, comportamentais, são informações essenciais para a nossa vida, para a sobrevivência da espécie. No caso da síndrome de Angelman, ela vai ter essa alteração que ela pode ocorrer das seguintes formas. Lembra que eu falei que nesse parzinho vem um do pai e da mãe? Na síndrome de Angelman, pode ocorrer que o parzinho da mãe acaba não vindo, né? A unidade da mãe. Então, acaba vindo 2 cromossomos do pai, né? Daí não tem essa variação que a gente precisa. Ou pode ocorrer uma deleção do gene. O que seria uma deleção? É como se eu perdesse um pedacinho desse cromossomo. A gente perdeu um gene. Ele veio com essa pecinha faltando, né? Ou seja, eu perdi uma informação necessária que estava aqui. Ele veio faltando. Ou ele deveria vir verde, vir azul, mas ele veio vermelho, digamos assim. Né? A gente diz que teve uma mutação no gene específico. E esse gene que ele tem um nome, ele tem um código, né? Que é o UBE3A. Eu estou até lendo aqui porque eu não decorei. Que é o códigozinho desse gene. Então, é assim que a gente identifica essa alteração cromossômica para a síndrome de Angelman em específico. Então, a gente ouve se falar, né? Eu até procurei saber algumas coisas, mas eu vou perguntar. Doutor, síndrome de Angelman, ela é do TikTok? Não, gente, tem nada a ver com o TikTok. Ela é de caráter genético, né?
Essa alteração, a gente não entende como que ela ocorreu, mas ela ocorreu e acaba dando essa consequência no organismo que está sendo gerado. E no caso da síndrome de Angelman, ela vai gerar alguns sintomas, né, que a gente observa, né, porque além da questão genética, antes a gente vai olhar para o indivíduo e vai ver as características físicas, né, os fenótipos que a gente fala, além da questão comportamental, a questão do desenvolvimento, a questão motora. Para a síndrome de Angelman, a gente tem alguns sintomas aqui associados, né, que a gente já sabe. Por exemplo, essa síndrome vai gerar um atraso no desenvolvimento, pode ter deficiência intelectual, né, associada, problemas de equilíbrio e de coordenação motora, porque também é bem comum que, principalmente na fase da criança ali, não tenha tanto tônus muscular, né? Então a musculatura deles não é tão fortalecida quanto deveria ser, e por isso ocorre esse déficit ali na questão motora. Outra questão também que tem muitos casos de convulsões associadas a essa síndrome, né? Inclusive necessitando entrar com intervenção medicamentosa de anticonvulsionantes. Sono irregular também está associado, comportamento hiperativo, né? A questão motora muito agitada. Partindo para as características físicas, a mandíbula é mais proeminente que o comum, a língua também. A abertura da boca é maior do que deveria ser, né? Que é o comum. Por isso, eles têm o comportamento de sempre estar feliz, sorrindo, né? Agitando os braços. Lembra que eu falei lá aquela associação do nome do Angelman? Também associo muito que eles ficam balançando o braço, né? Com essa afeição feliz, esse sorriso frouxo. Que a gente até fez uma associação. Isso, esse riso fácil, né? Tá, e através, assim, para perceber os profissionais, os pais, assim, quais são os sinais? Fora as características físicas, quais são os sinais, o exame, onde eu possa perceber? Por exemplo, as características físicas, elas são bem, né, você olha, geralmente, quem está mais habituado já consegue enxergar que é Angelman. Mas, por exemplo, lembra que eu falei da questão motora, que não é tão bem desenvolvida? A criança demora muito mais tempo para sentar, coisa que é algo comum que a gente, né, dentro do desenvolvimento ali da criança, é uma das coisas que a gente analisa. Ela demora mais para engatinhar, demora mais para falar, tem umas que começam a dar os primeiros passos depois dos 2 anos, né? A questão da fala, ou ela é ausente por completo, ou ela é uma fala muito pouca e não é uma fala ativa igual a nossa, né? É uma fala mais alternativa, usa-se mais, eles usam as feições, né, faciais e tal. Então, e nisso a gente acaba percebendo também a questão do Angelman. O déficit acadêmico, né, a dificuldade acadêmica de se introduzir, né, a gente acaba percebendo isso também. E qual o profissional, a área do profissional que ele vai diagnosticar? O diagnóstico, ele é multidisciplinar quando a gente vai olhar os sintomas, né? Tanto o psicólogo, o pediatra que vai estar, porque a mãe vai estar atenta, né? Pô, ele está com dificuldade de comer, ele não está falando ainda, eu não estou vendo ele engatinhar. Geralmente a mãe procura o pediatra, né? E o pediatra vai encaminhando, ó, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, um psicólogo, um psicopedagogo, um pedagogo. Então, essa equipe multiprofissional vai dar esse olhar técnico de cada área, né? Eu da fono, como psicólogo, né, analisando a questão comportamental, o médico, o fisioterapeuta, e vão dar esse indício, olha, realmente parece que é a síndrome de Angelman. E depois vai ser feito um teste genético que vai analisar, lembra que eu falei do cariótipo lá dos nossos cromossomos, né? Vai pegar esse cariótipo e vai analisar com a suspeita da síndrome de Angelman, vai analisar o cromossomo 15. Daí tem um exame que é feito, o nome dele é MLPA ou FISH, que ele é feito justamente para ver se teve deleção, né?
se teve aquela deleção daquele gene específico, ou se teve uma mutação nesse gene, né? É feito o sequenciamento dos genes para identificar aquele gene ali em específico, que é o UBE3A, para ver se ele foi deletado, se ele teve uma deleção, se ele teve uma mutação, ou identificar se esse cromossomo que era para ter vindo um da mãe, acabou vindo os dois do pai, né? Daí é com esse exame genético que a gente bate o martelo no diagnóstico. E todo indivíduo que tem síndrome Angelman, ele é feliz? Não, a gente é um mito, né? A gente só associa justamente por essa questão comportamental, deles terem esse riso muito frouxo, a questão da anatomia, como eu falei, né? A abertura da boca, a questão da mandíbula, a língua, facilitam para que eles tenham esse comportamento do riso frouxo e tal, eles serem mais agitados, mas isso não significa que todos são felizes. Se eles não tiverem um tratamento adequado ali com essa equipe multiprofissional, provavelmente não vai ter uma qualidade de vida boa e pode estar em estado de sofrimento, né, emocional. E só aquele sorriso no rosto não vai dizer que eles estão felizes. A pergunta que não quer calar, tem cura? Não tem cura, né, porque é uma condição genética, a gente veio lá do nosso pai, da nossa mãe, né, mas ele tem tratamento dos sintomas, né, os sintomas que são associados ali, justamente para essa equipe multiprofissional. Não é regra, né? Uns conseguem desenvolver a fala, outros não, né? Então precisa de um fono para ajudar a desenvolver essa pouca fala que eles conseguem, para que ela seja funcional, né? Ajudar na qualidade de vida dele. A questão do comportamental, né? E um apoio também para a família olhar para esse indivíduo, né? As características que ele tem e ajudar ele a se inserir no mundo, ter uma qualidade de vida, entender, né, que é uma condição da pessoa, não tem como mudar e precisa se adaptar e incluir, né? E, doutora, assim, a gente falando como um todo, o tratamento e a qualidade de vida para criança com essa síndrome? O ideal, né, é que isso a gente consegue geralmente observado já na infância, né? No desenvolvimento, porque a gente vai vendo que essa criança não desenvolveu o andar ali, a questão motora, e isso vai afetar a questão da aprendizagem também, né? Então, o ideal é que esse acompanhamento multiprofissional seja feito desde a infância e que ele vá continuar provavelmente, para que se mantenha a qualidade de vida. Porque quando a gente vai crescendo, as necessidades do ser humano vão mudando. E nisso a gente vai ter que se adaptar com os sintomas, né? Para que a gente tenha uma qualidade de vida e seja normal como qualquer um deveria ser, né? Então, e assim, quando a gente fala em síndrome de Angelman, eu gostaria de saber o seguinte, ela é associada ao autismo ou não? Não, isso é um mito, são coisas diferentes. Eu acho que é legal a gente diferenciar o que é síndrome, o que é transtorno, o que é doença. Síndrome, ela é um conjunto de sintomas que são relacionados, elas podem ter uma causa conhecida ou não, né? A gente tem a síndrome de Angelman, que ela tem a causa conhecida, que ela é genética, né? Mas vamos pegar o burnout, por exemplo. Não tem uma causa específica. O que é a causa do burnout, né? São os estímulos que a gente está, né, associado ao estresse no trabalho, enfim. Né? Às vezes não tem uma causa biologicamente específica, isso que eu quero dizer, né? Diferente, por exemplo, da doença. A doença, ela tem sintomas específicos, ela tem um diagnóstico clínico, laboratorial específico, ela tem origem que pode vir de um vírus, de uma bactéria, de um fungo, de uma lesão, de uma má formação. Ela tem um tratamento específico e ela pode ter cura, né? E tem um transtorno, né, está relacionado a um déficit, a um mau desenvolvimento da questão psicológica, né? Ele vai trazer algum prejuízo na questão psicológica e emocional, né? Vamos pegar como, por exemplo, o TDAH, que na questão da hiperatividade, o déficit de atenção, que vai prejudicar ele na questão acadêmica, na questão profissional, nas relações interpessoais que ele tem.
E o transtorno de ansiedade, né? Que vai dificultar na socialização da pessoa, na questão do trabalho. Então, é assim que a gente diferencia. Pode ser que a pessoa que tem a síndrome de Angelman também tenha o transtorno do espectro autista, mas são condições específicas diferentes. Os sintomas, né, eles se associam, eles chegam muito perto. Eles podem, inclusive, se sobrepor caso o indivíduo tenha os dois. Mas isso vai precisar de uma análise clínica para chegar a um diagnóstico e ver se, de fato, o que a gente está achando que é autismo também já não é um sintoma da síndrome de Angelman, que a gente não prestou tanta atenção ou não está prestando atenção, não está cuidando desse sintoma, que ele está sendo atenuado e está gerando um prejuízo tanto para o indivíduo e para os familiares que estão cuidando, né, dessa pessoa. E essa é a criança que ela tem síndrome de Angelman. Ela pode ir para a escola normalmente, agora tem a inclusão. Ela pode ir para a escola normalmente? Ela deve ir para a escola, porque ela deve estimular o desenvolvimento dela. Ela tem essa questão ali da aprendizagem, né, de uma forma mais lenta do que o comum, do que crianças sem essa síndrome, né? Mas ela tem que ser estimulada e para ela ter essa socialização. Até porque, como eles têm esse comportamento muito feliz, eles têm essa facilidade da socialização. Apesar de muitos não desenvolver a fala, eles se comunicam por gestos, né? Quando a gente tem déficit em uma coisa, a gente sobrepõe em outra para tentar, né? O ser humano é assim, eu perdi a audição, geralmente o olfato, a visão, a gente tendem a dar uma subidinha para compensar. Então, o ideal é que a gente sim estimule, que ele tenha o convívio com outras crianças, né? Até para ter qualidade de vida. O ser humano é um ser social, a gente precisa dessa socialização para a gente se desenvolver. Quero agradecer ao nosso doutor. Doutor, eu sei que você foi formado em Harvard. Eu quero te agradecer porque você trouxe esse assunto tão delicado de uma maneira tão simplificada, onde a gente pode absorver um pouco mais. Eu mesma ainda estava desconhecendo esse assunto. Não tinha esse conhecimento todo. Quero te agradecer por estar aqui conosco. Pessoal, vocês que assistiram, segue lá, dá um joinha, curte, compartilha, porque é uma informação muito boa para os seus parentes, para amigos. Ativa o sininho. Vamos ativar o sininho lá, pessoal. Quer falar alguma coisa, doutor? Não, quero agradecer o convite. É sempre muito bom a gente falar de saúde mental, independente se a gente vai falar da parte mais emocional, da parte comportamental, da parte mais científica, né? Que a gente vai trazer esses termos aqui que às vezes no nosso cotidiano a gente não fala sobre isso. Falar sobre outras síndromes, outros transtornos, outras doenças que a gente acaba não falando, né? Comumente, porque a gente tem algumas que já foram muito debatidas, são sim muito importantes, mas tem essas outras, né, que com o avanço da ciência, das pesquisas, né, a gente vai sempre descobrindo mais coisas, melhorias de tratamentos, né, terapias associadas, que vão dar qualidade para esses indivíduos. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo, nosso programa está de portas abertas para você, sabe, cada vez que você sentir o desejo de falar com a gente, vamos te chamar sim, para esclarecer outras dúvidas, viu? Meu telefone está sempre lá, só ligar. Muito obrigada. Venham, meninas. Agora a gente vai falar um pouquinho, apresentar a nossa equipe. Venha, pessoal. Olá, pessoal, tudo bom? Gente, pessoal, essa aqui é a nossa equipe, cada um fez um pouquinho. De cada cor. Cineasta, cada um fez um pouquinho. A apresentadora assessora, a assessora, ela tá lá 4 minutos assim, falando. E assim, aqui tá nós fazendo o melhor pra Deus. Isso, desculpa, mas eu infelizmente fiquei dodói, né? Tô aqui meio rouco, tô melhor, tossindo, mas isso. Mas assim, a gente fez o nosso melhor e obrigada por vocês que estão assistindo a nossa turma aí. Obrigado!